Bom dia, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical. Pela graça do Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, vencemos uma semana para darmos continuidade ao estudo das lições 8 e 9 da nossa revista Querigma, que tem como título Mordomia do Tempo. As lições têm esse título, Mordomia do Tempo. Nós, na semana passada, começamos a estudar o Salmo 90, em que Moisés pede ao Senhor que o ensine a contar os seus dias, a fim dele alcançar um coração sábio. Também falamos um pouco sobre alguns termos referentes ao tempo no original. Vimos o tempo Ion, o Cronos, e terminamos falando sobre o tempo Kairos, tempo da oportunidade, tempo de Deus. Tempo em que Deus muda as circunstâncias no mundo, à nossa volta e na nossa própria vida. Nós demos o exemplo de Josué, que esperou o Kairos de Deus, o momento oportuno, que Deus então o introduziu com o povo na terra prometida. E a pergunta hoje é a seguinte: como administrar o nosso tempo a fim de percebermos esse momento Kairos de Deus, onde Ele invade o nosso Cronos e faz diferença na nossa vida. Nós somos instrumentos de Deus nesse mundo, nós fomos criados para louvor da sua glória. Então, quando Deus faz um movimento no mundo, faz um movimento e apresenta para nós o seu tempo oportuno, nós fazemos parte desse tempo. E eu pergunto, será que nesse tempo que estamos vivendo tão difícil, Deus não quer nos comunicar alguma coisa? Fica para então você refletir sobre isso. Entrando então na nossa lição propriamente dita, no conteúdo da lição, o autor traz para nós algumas proposições nas páginas 46 a 49 da revista. A primeira delas é o seguinte: ele diz o seguinte: o mundo turbulento tem afastado o homem da comunhão com Deus, envolvendo-o nos cuidados de sua própria vida. E esse homem, ao final, se frustra. Não consegue ver significado naquilo que ele fez. Ao final da corrida, por conquistas materiais, conclui-se que levamos uma vida sem propósito e a vida abundante passa longe porque não desenvolvemos um coração sábio. É para nossa reflexão. Como nós estamos desenvolvendo, pedindo ao Senhor que faça dos nossos dias os dias em que a gente possa aproveitá-lo de maneira sábia. Administrar o tempo é saber usá-lo para fazer coisas importantes e prioritárias em qualquer área da vida. Administrar o tempo, por autor, então, é organizar a vida. Deus é o Senhor do tempo. Ele o formou com o objetivo de estabelecer ciclos. Era para nós vivermos eternamente. Porém, foi necessário a marcação do tempo na nossa vida. E sem ela, talvez nós não reconheceríamos o valor da eternidade. Devemos então buscar corações sábios, administrando o tempo que Deus nos dá. A gente vê isso lá no Salmo 31:15, onde diz que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Atos 17:26. Mateus 6:33, que fala que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. No slide 10, o autor traz alguns mitos e verdades sobre a questão da administração do nosso tempo. O primeiro mito que ele apresenta, você pode ou não concordar, ele diz o seguinte: quem administra o tempo fica escravo do relógio. Depois, ele tem uma proposição sobre isso, uma refutação. Quem organiza o tempo coloca sob o seu próprio domínio, porque fez de uma forma organizada, tem uma lista de prioridades.
Bom, o que é que a Bíblia diz sobre a questão do tempo? Eclesiastes 3, versículos 2 a 8, você pode abrir a sua Bíblia aí. Diz o seguinte, texto bastante conhecido: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de busca e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. A gente para pensar então o que é que Salomão trouxe para nós dentro dessa perspectiva de Eclesiastes 3, de 2 a 8. Bom, ele diz que Deus é soberano sobre o tempo, ele é senhor do tempo, isso nós já vimos. Se Deus organizou os tempos e as épocas, se ele tem soberania sobre os acontecimentos, negativos ou positivos, ao nosso ver, se tudo segue uma ordem fixada por Deus, se Deus, segundo Salomão, estabeleceu parâmetros, nascer, morrer, rir, chorar, nós devemos tomar como exemplo para que a gente não seja escravo do relógio. Fica aí para você meditar sobre isso. Deus organizou todas as coisas, firmou todas as coisas, e o que Eclesiastes 3, 2, 28 diz é que ele é um Deus que é de eternidade a eternidade. Os tempos são organizados por ele. Então, nós servimos a um Deus soberano, um Deus que está fora do nosso tempo. A segunda proposição, o segundo mito que o autor traz é o seguinte: a gente só produz sob pressão. A gente só produz se a gente estiver muito focado nas metas, no tempo, nos prazos que nos dão. Fora isso, a gente acaba deixando para depois e a gente não produz. Bom, o que o autor diz é o seguinte: este mito demonstra falta de objetivo, preguiça, indecisão. Provérbios 13, 4 diz o seguinte para a gente: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. A Bíblia tem resposta para todas as coisas. Então, nesse ponto, a organização do tempo faz com que o seu tempo seja proveitoso em todas as áreas. O terceiro mito diz o seguinte: administrar tempo é algo para profissionais. Eu não tenho condições de administrar o tempo porque eu não fiz curso para isso. Eu não sei como organizar a minha agenda. Há também aqui uma palavra do autor dizendo o seguinte, que a gente pode então organizar o tempo, sim. E Paulo, orientando a igreja de Éfeso sobre o caminhar do povo de Deus, traz pontos muito pertinentes para nós hoje. Olha o que ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Ou em outras versões, remindo o tempo, organizando o tempo, porque os dias são maus. Então, não é para profissional, qualquer um pode organizar o tempo. Às vezes nós deixamos mesmo a desejar em organização do tempo. Vamos ser sinceros, mas o Senhor hoje está nos ensinando aqui sobre como fazer de melhor forma isso. O mito 4 diz o seguinte: ter tempo é questão de querer ter tempo.
Nisso o autor não refuta. E lá em Mateus 6:21, a gente vai ver Jesus ensinando sobre a prática da justiça. E ele ensina sobre oração, ele ensina a fazer a oração, ele fala sobre jejum, ele fala sobre guardar tesouros no céu e outros assuntos. Diz assim então, Mateus 6:21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, tempo a gente investe em prioridades. E a gente sabe que se a questão é ganhar mais dinheiro, ter mais bens, se for conveniente para nós, a gente investe tempo. Mas a palavra do Senhor nos pede, né? Nos mostra que onde estiver o nosso coração, aí a gente vai dar mais importância, mais prioridade. Então, o tempo entra aí nessa questão. Como estamos empregando o nosso tempo? Eu tenho pensado nisso. Parece, nesse momento de quarentena que a gente está vivendo, parece que a gente tem tempo sobrando. Porém, às vezes eu me pego assim, gente, eu tenho que dar atenção ao WhatsApp do trabalho, ver as questões do trabalho, eu tenho que organizar a casa, já que a gente está aqui, né, há bastantes dias, eu tenho que ver as mensagens do seminário. Então, se a gente, mesmo estando em casa, a gente não organizar o tempo passa e a gente não produz. E agora ele traz algumas verdades sobre a questão da organização do tempo. A primeira delas diz o seguinte: a administração do tempo gera vida. Tempo é oportunidade, segundo o autor. E em Provérbios 27:1, a gente para pensar e ver justamente qual é o conselho, né, sobre a questão da oportunidade de organizar a vida do hoje, porque o dia de amanhã a gente não sabe. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Vamos viver o hoje de forma em que nós possamos ter condições de dizer: fechei o dia bem, fechei o dia dando prioridade às coisas que precisam ser prioridades, fiz devocional, orei, li a palavra de Deus, organizei a minha agenda, e Deus com certeza vai nos abençoar. A segunda proposição e verdade, segundo o autor, é a seguinte: a administração do tempo gera produtividade. A gente já viu isso num outro ponto, mas eu ressalto aqui o que diz o apóstolo Pedro na sua carta 1 Pedro 4:10, ele falando sobre alguns deveres dos crentes, né, dos cristãos, no trato com o outro. E aí ele fala sobre a questão de dons a serviço do outro. Diz o seguinte, 1 Pedro 4:10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. O último diz que a administração do tempo ele reduz a ansiedade, reduz o estresse. E é mesmo, irmãos, quando a gente consegue fazer direitinho que o dia seja proveitoso, a nossa ansiedade ela se afasta. A gente tem dias mais calmos. Novamente o apóstolo Paulo orientando a igreja a viver pela fé, em 2 Coríntios 4:18, diz o seguinte: 2 Coríntios 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, elas passam. As que se não veem são eternas. Então, a nossa ansiedade,
A nossa ansiedade diminui quando a gente dá valor ao que precisa realmente ter valor na nossa vida. Quando a gente quer abraçar tudo ao mesmo tempo, vamos entrar numa cadeia de ansiedade, e eu sei disso e você também sabe disso. Então, o conselho é: priorize, dê valor às coisas que não são terrenas, mas aquelas que a gente não vê. O texto também fala, o próximo slide traz para a gente a questão sobre empecilhos com relação à organização do tempo. Traz aí o autor alguns pontos que acabam atrapalhando a nossa organização do tempo. O primeiro deles é excesso de tarefas, a gente já falou sobre isso. A gente precisa, então, dar prioridade a lista que a gente faz, né? Se você não tem esse hábito, eu também não tinha, agora eu passo a organizar mais dessa forma, com uma lista de prioridades. A gente inclui o devocional, né, o tempo todo, porque senão o dia passa e a gente não lê a Bíblia, o dia passa e a gente não ora. Tendência à procrastinação é outro empecilho. Vamos deixando para amanhã o que a gente tinha que fazer hoje. A gente tem essa mania, né? Só que o problema ali não vai sair do lugar sozinho. A gente precisa interagir, intervir nas questões que são urgentes. E a falta de sabedoria vinda de Deus. A gente precisa pedir ao Senhor sabedoria. E aí eu uso algumas frases do saudoso pastor Russell Shedd, que diz o seguinte: sabedoria quer dizer inteligência que enxerga bem. Sabedoria é o único meio de chegarmos ao fim da vida felizes e bem-sucedidos aos olhos de Deus. Os dias desperdiçados são aqueles que não trouxeram lições para nós. É verdade. Nós muitas das vezes chegamos ao final do dia e dizemos assim: gente, o que eu fiz hoje? O dia passou e eu não vi. Nós desperdiçamos aí 24 horas do nosso tempo. Bom, depois dos empecilhos que ele coloca, a gente finaliza trazendo alguns pensamentos, né, sobre a administração do tempo. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia ainda... Ela já disse tanta coisa para a gente hoje, mas quais são os conselhos mais práticos que a gente tem, então, para administrar o tempo? Mateus 6, 31 a 33. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, as necessárias, vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Todas as coisas serão acrescentadas, as necessárias não irão faltar. Então, a administração do tempo, a gente precisa entender o que é prioridade, o que é urgente, o que é importante, e dar atenção às coisas mais urgentes. Além disso, fazer uma lista justamente das prioridades, a gente colocando então o reino de Deus em primeiro lugar. Mas o que é colocar o reino de Deus em primeiro lugar? É apenas deixar... Domingo de manhã eu queria tanto ir à praia, mas eu vou para a igreja porque eu preciso colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Não é bem isso. Todo reino tem um rei. Esse rei é o centro do reino. Então, colocar o reino de Deus em primeiro lugar é tê-lo como prioridade no seu coração. Não adianta você ir à igreja sem que ele esteja como centro das suas motivações de ir à igreja. Fica para a gente, então, listar prioridades. E também a gente precisa fazer uma lista das atividades que não são produtivas na nossa vida, que roubam o nosso tempo, que faz com que o dia não seja proveitoso. Vale a pena você fazer isso.
tais coisas eu não vou fazer mais porque acaba tirando meu tempo e eu não produzo o que eu preciso produzir. Não desperdice o tempo com futilidades, 2 Timóteo 2, versículo 16, 1 Pedro 1,18 nós já vimos. Invista em atividades produtivas. Jesus não perdia tempo, o tempo todo ele estava com pessoas, anunciando o reino, curando, libertando, e ele não perdia tempo. A gente tem como exemplo o próprio Jesus. Delegue. Que coisa difícil. Às vezes a gente quer pegar as coisas pra gente, que a gente acha que a gente faz melhor. Porém, delegar também faz com que a gente descanse mais, que a gente priorize as coisas que precisam ser prioritárias. A gente tem exemplo em Êxodo 18, 17 a 26. Êxodo 18, 17 a 26, onde Jetro, sogro de Moisés, o ensina a delegar. Moisés estava sobrecarregado, o povo queria consultar a Deus de todas as formas e fazia fila, e só Moisés atendendo, e ele já estava cansado. Então o sogro de Moisés, o sogro dele diz o seguinte: o sogro de Moisés, porém, disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus e leva tu as coisas a Deus. Declara-lhes os estatutos e as leis e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Ensinando a Moisés a delegar, a distribuir tarefas. A gente precisa fazer, seja ela qual for a sua. A gente precisa confiar nas pessoas e delegar. É descanso para nós, é palavra de Deus. A gente precisa então olhar com outros olhos a questão das tarefas que precisam ser divididas. E aproveitar as oportunidades, Efésios 5,16, lembrando que Deus é Senhor do tempo. E quero lembrar que esse tempo que nós estamos vivendo agora nos remete a Eclesiastes 3, 2, 8, que diz que todas as coisas têm um tempo debaixo do sol, e é um tempo de deixar de abraçar. Porém, se você for olhar o texto novamente, você vai ver que também há tempo para amar, há tempo de plantar e há tempo de você estar com o outro de outras formas. Pensa nisso. Agora é tempo de deixar de abraçar, mas você pode fazer uma ligação, você pode mandar uma mensagem, você pode fazer com que as pessoas que estão longe estejam mais próximas de vocês. Até aquelas que há muito tempo você não vê. É o tempo que Deus está nos dando para sermos canais de bênção nessa geração, nesse tempo que para nós está sendo bastante difícil. Eu deixo para os irmãos uma frase que eu gosto muito sobre o tempo, que diz o seguinte: a demora de Deus é mais rápida que a nossa pressa. A demora de Deus é mais rápida que a nossa pressa. Vamos confiar no Senhor e que Deus nos abençoe. Nos dê uma semana de bênção para a glória do seu nome. Amém.